Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vão entrando. Mais uma segunda-feira, a gente tem que hidratar porque está muito quente. E hoje, assim, quase 5 litros. Ai, gente, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira e hoje o tema pede. Nós estamos num programa de produção para um movimento, né? Eu sou das constelações. E é um movimento de todos os consteladores que nós estamos fazendo para mostrar a todos que se interessam por terapia, né? E tudo que traga para nós uma qualidade de vida, autoconhecimento, harmonização, né? Harmonização pessoal, harmonização familiar e principalmente paz interior, né, gente? Porque paz interior é tudo. Sem paz a gente não faz nada. Sejam todos bem-vindos. Oi, Célia, Mi, Tatiana, Guilherme. Vamos entrando, gente. Hoje nós temos dinâmica no final, como sempre. Hoje é dia de dinâmica oculta. E se vocês quiserem mandar aí um aviãozinho para chamar o pessoal para vir assistir e fazer a dinâmica, eu acho que é importante, porque eu tenho esse tema de constelação familiar, é uma coisa que todos precisam entender um pouco. E eu vou falar hoje um pouco diferente das coisas que eu já falei, tá? E hoje essa questão da nossa harmonização pessoal, né? Eu acho que todas as pessoas devem e precisam conhecer as constelações sistêmicas e familiares, né? E hoje eu resolvi falar mais um pouco, porque ainda existe muita gente que resiste, muita gente que, por um único motivo, às vezes, não conhece a constelação, não teve acesso ainda, e não conhece os benefícios. Por isso que eu coloquei a grande oportunidade. Constelação familiar é uma grande oportunidade para aquele que faz, para aquele que se beneficia de todo o trabalho que é realizado no campo das constelações. Outras pessoas também não fazem porque têm receio, né, de olhar mais profundamente para suas dores, né? Porque desconhece esses benefícios que essa terapia proporciona, né? E pode trazer para todo o campo familiar e pessoal através desse trabalho das constelações. Oi, Patrícia, querida, boa noite, Mariângela, Juliana, vamos todos entrando, gente. Quando eu falo de benefício, é porque eu já passei por eles e continuo passando até hoje. A semana passada mesmo eu fiz outra constelação. E quando eu faço, cada vez que eu faço uma constelação, eu digo, nossa, mas eu ainda tinha isso para resolver, eu ainda não, já tinha visto questões, né, sobre esse assunto, mas parece que o nosso cérebro, ele tem compartimentos, né? E cada compartimento tem uma imagem diferenciada, que ainda não foi vista e precisa ser vista, né? E todos nós passamos por situações difíceis, né, gente? Delicadas em nossa vida. Cada um a seu modo, na sua própria história, né? A tendência de todo ser humano, na realidade, é se defender dos acontecidos, né? E cada um se defende à sua maneira. Reprime aquelas histórias, não quer ver,
ela repete sem perceber as histórias, exclui, né? Rejeita, finge que não está vendo, finge que não sabe, não comenta, fica indiferente. Em uma série de reações, nós acabamos nos emaranhando. Sempre estamos nos emaranhando com essas histórias e os acontecimentos que houveram, né, naquele passado, né, outrora, digamos assim. Claro que a gente se emaranha, na maioria, inconscientemente. Nós, muitas vezes, não temos. Boa noite a todos, são todos bem-vindos. Vamos entrando. Quando nós colocamos uma questão no campo das constelações, né? Eu já falei sobre o campo de constelação em outros temas. Nós temos a oportunidade de revisitar essa situação muitas vezes tão dolorosa, que a maioria das pessoas não quer olhar, não quer ver. Nós gostaríamos até de esquecer muitas vezes, né? São tão dolorosas que nós não queríamos mais olhar para aquilo, rever aquela situação, reviver praticamente aquela situação. Só que não, nós não podemos esquecer, aquilo não se esquece. O nosso cérebro, ele só imprime e salva situações que foram marcantes. Por que eu pergunto sobre... Me dá aí uma data que foi sensacional, maravilhosa. Você para pensar. Não que você não tenha isso no arquivo, não que você não lembre desses momentos que foram agradáveis, mas eles não foram impactantes. Eles não foram gravados a ferro e fogo. Porque na hora do impacto, né, a coisa que tem mais peso, que tem mais impacto, é que o cérebro salva, né? Por isso é que nós estamos sempre tendo que olhar para essas situações dramáticas de nossa vida, para que a gente possa ressignificar. A oportunidade está exatamente aí. Quando as histórias acontecem, né, as interpretações que nós damos são arquivadas segundo a percepção e o foco pessoal de cada um. O mesmo acontecimento numa família, ele impacta de forma diferente para os membros dessa família. Então, cada um vai arquivar de uma forma totalmente diferente do outro. O que eu quero dizer com isso? É que dentro de um campo de constelação, quando você faz a sua constelação, mesmo que você coloque outros agentes do seu sistema familiar, como irmã, mãe, pai, e o benefício que eles recebem é diferente do seu. Eles recebem benefício, claro, porque nesse campo a consciência deles está presente, né? Mas nós recebemos de uma forma diferenciada, porque a projeção nesse campo é minha, que estou colocando a minha própria constelação, a minha própria visão, tá? Obrigada, querido, pela sua presença. Bom, a percepção e o foco pessoal de cada um é totalmente diferenciado. E isso faz toda a diferença para o perfeito entendimento do todo, né? E quando eu falo todo, estou falando de todas as partes envolvidas. Porque eu não posso ficar feliz dentro de um sistema se a outra parte sai machucada dentro do calor da emoção. Eu posso ter raiva, ressentimento, mágoas, mas eu não posso esquecer que eu fui
que fui eu que atraí essa pessoa ou essa situação para minha vida. E o que eu preciso entender é por que eu atraio. A diferença não é, o que aconteceu. A diferença é o que está em mim que faz esse programa se repetir e que eu preciso olhar. O que está oculto atrás de mim, dentro desse campo, que faz com que esse emaranhado se repita. Eu mudo de cidade, eu mudo de namorado, eu mudo de marido, eu mudo de país, eu mudo de emprego e as situações continuam se repetindo. Isso é que é importante, né? As questões que estão ocultas dentro dessas relações é que são importantes serem olhadas. Por quê? Se eu não identificar agora e não solucionar em meu coração, na minha mente, na minha alma, eu vou continuar a repetir mais do mesmo até compreender. E isso pode nunca acontecer, porque eu não consigo tirar o olho do meu umbigo, daquela dor que eu acho que é só minha, que só eu sofro, né? Só eu sofro e a minha dor é sempre maior do que a do outro e a minha verdade também. E é aí que a gente comete os maiores enganos. Os maiores erros estão basicamente aí. Com isso eu fico cego, surdo e mudo para a verdadeira realidade do que está por trás de toda a minha trama. Da trama vivida, dos verdadeiros sentimentos de todos os envolvidos. E, principalmente, eu consigo ver a mim mesmo. Porque quando eu coloco uma constelação, eu coloco a minha própria pessoa. Eu posso ser observador daquilo que vai na minha alma, que muitas vezes eu desconheço. A maioria das vezes, eu não sei o que passa dentro de mim. Há muitos anos atrás, eu já contei isso para vocês, eu tive uma perda dolorosa, que foi a morte da minha mãe prematuramente, né? Eu era criança e perdi minha mãe atropelada na esquina de casa. Naquele momento, eu tive que crescer 2 metros de altura. Eu perdi parte da minha infância para crescer. E isso foi muito doloroso, porque quando eu fiquei sabendo do fato, eu desmaiei por 2 horas. E quando eu acordei, eu não derramei uma lágrima. Eu era tão grande que eu consolava as pessoas da família que estavam chorando. Eu fiquei maior do que os meus parentes. E eu nunca percebi isso. Eu nunca vivenciei isso em nenhum outro trabalho que eu tenha feito. De psicólogo, de outros, outros movimentos que eu tinha feito. Essa postura desse crescimento fora do momento, eu só vivi numa constelação. Eu fiz várias. Isso apareceu várias vezes, gente. Mas a primeira vez que eu vi isso, que eu vivenciei isso, com Gunther Weber, em que a minha representante ficava com a cabeça para cima e eu fui trabalhar uma dor na cervical. E por isso eu digo para vocês que as nossas dores físicas, elas falam aquilo, elas representam aquilo que nós temos arquivado dentro de nós. O que nós não estamos olhando, o que nós não estamos colocando para fora, aquilo vai somatizando no corpo físico. E a gente precisa olhar. Se você não olhar, você vai ficar cada vez mais doente, né? E eu, como tantas outras pessoas, não é porque eu trabalho com isso há mais de 20 anos, com cinesiologia há mais de 30 anos, que eu não tenho processos que eu preciso ainda olhar. Quanto mais eu trabalho o outro, mais eu preciso me trabalhar. Porque eu preciso estar bem dentro de mim, ancorada, para poder olhar a dor do outro. Senão eu não vou conseguir.
Essa é a maior furada do terapeuta quando ele não se trabalha. E aí, naquele momento, eu pude vivenciar a dor do luto, porque nem ao enterro eu fui. O meu pai não me permitiu ir. Ele achou que eu era muito criança para eu poder ver a mãe morta, que eu precisava ter visto. Então, são situações que você passa, não é porque ele foi mal, não, ele só queria poupar os filhos. Ele só queria me poupar. Ele não queria que eu sofresse. Mas o sofrimento fica embutido, né? E eu somatizei, sim. Depois, com 16 anos, eu tive um câncer no intestino, tirei um pedaço do intestino, porque ficou entupido, ficou agarrado ali. Aquilo foi somatizado. Era benigno, passei bem, estou bem, mas eu somatizei. E naquela época não tinha constelação, né? Eu vim saber tudo isso e vim trabalhar tudo isso ao longo da minha formação. Graças a Deus. E durante os tempos em que eu fiz cinesiologia, que meu corpo ia falando e ia desativando as questões somatizadas, né? Quando numa constelação eu tenho a oportunidade de ver verdadeiramente as questões, ela traz para todo o meu campo uma ordenação das emoções vivenciadas lá na infância. Isso é fantástico. Eu posso rever e olhar os sintomas físicos, né? As emoções vivenciadas na infância, dos sintomas físicos e principalmente dos traumas vividos ao longo da minha vida. A mim, pessoalmente, me trouxe muita paz interior. A harmonização de pensamentos e atitudes me fez ver e compreender situações que eu não entendia antes. Infelizmente, a maioria de nós não tem conhecimento da metade das coisas que passam dentro de nós. E daquilo que nos faz mal, que nos traz desavenças, que nos coloca em situações difíceis, ou que nos traz doenças, né? Porque nós somatizamos à medida que não resolvemos. Inclusive, que muda nossa atitude e posturas por puro desconhecimento do que está por trás daquilo que nós não vemos. Então, quando você olha uma árvore, você vê os frutos, as flores, as folhas, os galhos, mas o que está na base, nas raízes, nas profundezas que alimentam aquilo? Aquela árvore, coitada, ela nunca dá bons frutos, os frutos dela sempre estão bichados, ou sempre caem, ou as flores sempre murcham. Por que será? Por que será que ela não está viçosa? Por que será que ela não está bonita e frondosa ou com frutos saudáveis? A maioria das vezes, e por incrível que pareça, as coisas sempre estiveram na nossa frente. Estavam sempre ali, mas nós não víamos. Com os olhos mais amplos. Tudo nessa vida é um campo de energia, né? E a nossa mente, ela é uma fábrica de imagens, de crendices, que vêm do mundo exterior, dos nossos ancestrais, do país que a gente vive, do social ou do cultural, daquilo que nós trazemos, porque nós não somos só uma coisa, nós somos, como as raízes, nós estamos ligadas a várias situações, a várias histórias, né? Do nosso sistema familiar, por exemplo. Cultural, quantos que nós temos? Nós nem sabemos. Se for fazer um exame de sangue,
Você vai ver, hoje já tem comprovação disso. Você tem alemão, você tem francês, você tem português, você tem afro, você tem índio, você tem tudo, né? E que o tempo todo isso nos retroalimenta no nosso mundo interior. E nós não temos essa consciência do que está agindo, do que naquele momento está atuando dentro de nós. Quando nós nos relacionamos, quando nós conhecemos pessoas, né? Todos os nossos problemas e questões, por mais simples que sejam, eles têm raízes importantes e que precisam ser acessadas. Eu aprendi em todos esses anos de atendimento pessoal, né? Pois eu trabalho há 34 anos com cinesiologia. Com a cinesiologia quântica, que trabalha exatamente na raiz das questões, com todo o respeito do campo pessoal do cliente. Ele vai acessando exatamente aquilo que é prioridade para ele. Ele pode dizer que ele tem uma dor aqui, mas o que está por trás dessa dor? O que está lá nesse movimento? Então, eu juntei, né, os 34 anos de cinesiologia com os 23 anos de atendimento com constelações, né? E foram milhares de atendimentos, gente. Muitos, mas muitos. Eu tinha consultório no Rio e São Paulo, atendia todo final de semana. Eu só tinha 2 finais de semana por mês livres para mim. Porque eu trabalhava um final de semana em São Paulo e um final de semana no Rio. Dando workshops, dando treinamentos, dando atendimentos, né? Muita gente, mas é muita gente. Infelizmente, eu não tive a ideia de escrevê-los, embora eu tenha muitas fichas com muitas histórias, eu precisava ter um tempo para poder me dedicar a catalogar isso, né? Para comprovação científica desse trabalho, que foram muitos. Vocês não têm ideia. Eu fico tão feliz quando eu recebo assim um e-mail ou um WhatsApp. Oi, Selene, você lembra aquilo que você fez, aquela constelação que abriu o campo? Pois é, eu já fui mãe. Ah, pois é, eu já casei. Pois é, eu fiquei bem, arranjei outro emprego. Ah, eu tô tão feliz. Muito obrigada. Gente, isso não tem preço para mim. Isso, para mim, são muitas medalhas, tipo um general que recebe muitas medalhas por trabalhos feitos, né? Gente, nós vamos fazer uma dinâmica já, tá? Então, isso é um trabalho que eu ainda penso em fazer. E ainda bem que eu tenho muitas fichas que eu não joguei fora e que eu vou escrevendo na ficha quando eu estou trabalhando os clientes, eu vou colocando as situações, né? O que eu fiz, o que eu trabalhei, o que melhorou, né? Das pessoas que chegam, tô com dor aqui, porque isso, porque aquilo, não sei o que, na próxima sessão, e aí aquela dor? Que dor? Já não me lembro mais, porque já foi. Porque a mudança é de dentro para fora. Por isso é que nós precisamos ver, né? Nós precisamos sentir, nós precisamos vivenciar para que você possa ter a oportunidade de ressignificar dentro de você com um outro olhar, né? Tudo isso ficou tão claro para mim que em todo tipo de cura e aprofundamento pessoal, só existe uma forma de você conseguir mudar o paradigma. É tendo um olhar mais amplo, um olhar sistêmico, que abarca uma nova tomada de consciência e uma nova forma de olhar para o mesmo, trazendo novas compreensões e, por conseguinte, novas escolhas para a sua vida. Porque você só tem oportunidade de fazer novas escolhas quando você muda esse paradigma, quando você tem uma aceitação, quando você tem uma compreensão e aquela luz se acende, você diz, agora eu entendi. A constelação sistêmica e familiar nos proporciona situações
inegavelmente fascinantes para um aprendizado de vida, onde todos nós deveríamos ter e aprender na escola. Porque eu acho que o pensamento sistêmico, o olhar sistêmico, porque somente dessa forma é que nós teríamos melhores condições de ter uma qualidade de vida, uma qualidade nas nossas relações pessoais e familiares diferente. Mais amorosa, mais afetiva, mais respeitosa. Isso inclui o respeito ao próximo, seja qual for, respeito por sua história, por suas escolhas, pelo seu destino. Nos livra da arrogância, da crítica e do preconceito. E, sem dúvida, traz para aquele que tem a oportunidade de olhar mais uma vez a cena da sua história ou do seu trauma, o poder de ver o todo, que antes não tinha sido visto. Ele só tinha visto partes, partículas do todo. Mas com um olhar, ajuda de um bom constelador, de um bom facilitador, que mostra para ele as dinâmicas que estavam ocultas, que ele sai do seu trabalho de uma forma diferente internamente, com outra consciência, com outra visão do todo vivenciado. E o outro lado, o sentimento do outro, que não é só você que sofre, que tem histórias difíceis, e perceber que estava totalmente cego de repente, para suas próprias mudanças. Olhar e perceber que ele não via, por isso ele não podia mudar, não tem preço, gente? A constelação sistêmica familiar é uma grande oportunidade, porque é através de todas as técnicas estudadas e comprovadas por vários nomes e estudiosos, da área psicologia humana, é que Bert Hellinger, depois de estudar todas essas técnicas, e de uma forma assim brilhante, ele conseguiu reunir todas num movimento que ele chamou de terapia breve. As constelações ele chamou de terapia breve. Porque na realidade a constelação ela abre portas para novos paradigmas, novas percepções. E ela nos traz novas possibilidades de escolhas em nossa vida. Porque quando você tem essa oportunidade de olhar, você tem a oportunidade de fazer uma nova escolha. E quando nós temos a oportunidade de um novo olhar sobre aquela situação, é nesse momento, é a partir desse momento, desse novo olhar, que se descortina um novo saber e entendimento sobre uma imagem que havia ficado talvez congelada dentro de si, como se não houvesse uma solução possível para aquilo que ele não via antes. A partir do momento em que você tem a possibilidade de olhar todos os envolvidos e dar para cada um o seu próprio lugar, e você tomar o seu próprio lugar, exatamente neste ponto, todo o sistema se harmoniza com dignidade. E nós vivemos para ser e viver dignamente. Não tem outra forma de viver com dignidade, a não ser que você respeite e haja respeito mútuo
nas relações. Isso é o que eu trago para vocês hoje. Como um tema, eu sou das constelações, eu visto essa capa de proteção, de ajuda, de apoio, de dignidade, de um momento de dignidade para todos os envolvidos. Alguma pergunta? Ai, Márcia, tudo bem, querida? Muito bom ver resultados de excelência, com certeza. Com certeza, são 23 anos de muito trabalho. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta a fazer, porque eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Sempre eu gosto de fazer uma dinâmica, né? E se ficou claro para vocês a questão da grande possibilidade, né? Da grande... eu sempre digo que a constelação sistêmica não tem preço, né? Porque o que ela traz para nós de lugar, de solução, de afeto, de novo olhar, realmente não tem preço, né? Preço tem o remédio, preço tem o hospital, preço tem a cirurgia, né? Preço tem a doença. Isso tem um preço terrível. Mas a constelação, quando a gente tem a oportunidade de ressignificar e mudar as dinâmicas e um novo olhar para que a dor não pese o seu físico, não pese a sua mente, nem seu coração, não tem preço. Gente, vocês têm alguma dúvida do que eu falei aqui a respeito? De que eu sou das constelações, por quê? Ai, gente do céu, toda segunda-feira eu gosto de fazer uma dinâmica, né? Então, hoje foi constelação familiar, a grande oportunidade de harmonização através do amor, né? De um amor diferente. Então, vamos lá fazer a nossa dinâmica? Hoje eu queria convidar vocês a fazer uma dinâmica bem diferente. A Márcia quer perguntar. Então, vamos lá, Márcia, pode perguntar. Por que resolvemos questões de clientes rapidamente e nossas questões demoram? Tem que saber se você está fazendo as suas constelações com uma outra pessoa, né? Se você está se trabalhando. As nossas questões podem não demorar, elas só demoram quando nós não aceitamos, né? Foi isso que eu acabei de dizer aqui. A aceitação e a forma como nós posicionamos e olhamos para os conceitos dados, né? Quando as situações acontecem, se elas ficam congeladas e cristalizadas dentro de nós, pela nossa não aceitação, aí sim pode mudar bastante. Agora, uma mesma situação, muitas vezes, ela tem mais de uma raiz. Por exemplo, na cinesiologia quântica, quando um cliente chega e ele traz uma questão, por exemplo, uma dor de cabeça crônica, uma depressão, um câncer ou uma questão qualquer que ele traga, eu sempre pergunto no final do trabalho quantas sessões nós precisamos para aquela questão. Por quê? Para aquela questão, ele pode ter 6 sessões para resolver, né? Uma alergia, por exemplo. Em 6 sessões, ele pode resolver a alergia. Mas, a partir dessas 6 sessões, ele vai ver muitas outras questões e vai trazer outras questões. Para cada situação, ele pode ter situações que precisam ser revistas de outra forma.
Percebe? Talvez seja por isso que as suas questões estão demorando tudo, porque você só está vendo sobre um ângulo. E ela, às vezes, tem mais de uma raiz e precisa ser olhada de outra forma. Experimenta, talvez, uma hora, fazer uma cinesiologia, fazer uma outra terapia, mas fazer a constelação com outro facilitador, para que ele possa ter um outro olhar. Quantas vezes eu atendo, por exemplo, um casal que vem trabalhar uma questão e nós vemos situações, ou uma pessoa que tem uma situação, e às vezes eu, naquela constelação, eu faço mais de uma constelação. Porque não adianta o cliente sair dali sem solucionar as questões que estão trazendo esse problema. As pessoas dizem, Selene, mas você fez 3 constelações em uma. Eu disse, fiz. Fiz porque se eu não fizesse e nós trabalhássemos só uma raiz, você daqui a pouco ia voltar e dizer, daqui a 6 meses, olha, nada aconteceu. Porque nada iria acontecer. Porque não era só uma questão que estava minando e fomentando aquela questão que você precisava olhar. Entendeu? Tem mais de uma questão ali que precisa ser olhada. Por isso, quando eu fiz a semana passada, eu disse, nossa, mas eu já tinha trabalhado isso e de novo isso apareceu. Tinha uma outra questão e me emocionei terrivelmente. Foi uma coisa que mexeu demais comigo. E eu já havia trabalhado. Sempre que você trabalha, nós não diria que nós somos um poço sem fundo, mas nós somos pessoas com muitos arquivos. E chega uma hora que depois de 3 sessões ou 4, alguma coisa mudou aqui. O que aconteceu? Mudou bastante, né? Então, de repente, a sua questão pode sumir. Alguém tem mais alguma... Gratidão, Márcia, pela pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta sobre os benefícios da constelação? Ou as dificuldades que vocês viram ou perceberam? Ou inseguranças, alguma coisa? As perguntas são muito enriquecedoras, porque elas trazem oportunidade para que todos possam se beneficiar com essas perguntas, né? Tem gente que fica com medo de perguntar, eu vou perguntar bobagem. Não, tudo aquilo que a gente não sabe, para nós, que nós ignoramos, é importante a gente ter um feedback para que a gente possa ter certeza. A minha mãe sempre dizia, nunca pergunte na rua aquilo que você não sabe para aquelas pessoas que você não tem certeza se sabem. Pergunta para mim, porque se eu não souber, eu vou me informar para te responder com absoluta certeza. De constelação, eu entendo. De cinesiologia, eu entendo. Porque são muitos anos de prática, de estudo, de aperfeiçoamento, né? Vamos lá, então? Ninguém tem mais perguntas? Ok. Então, eu vou convidar a vocês agora para fazer uma dinâmica muito simples, mas muito objetiva. Eu queria que vocês fossem para um espelho. Busquem um espelho na sua casa. Qualquer espelho serve. Até um pequenininho de bolsa serve. Corram lá e peguem um espelho agora. Todo mundo foi para o espelho? Então, vamos lá, em frente ao espelho. Vamos fazer a dinâmica e depois eu abro para outras perguntas. Bom, a Mariângela está perguntando, e como entende? Como entende o quê? Você pode completar a pergunta? Para eu poder saber o que eu vou te responder? Tem muitos entendimentos dentro da dinâmica das constelações.
O que você está querendo saber? Já acharam o espelho? Enquanto isso, vão buscando espelho aí, gente. Vão chegando perto do espelho. Ok? Todo mundo lá no espelho? Depois a gente termina a pergunta, Maria Ângela. Bom, agora você vai ficar olhando para o seu reflexo no espelho. Olha para os seus olhos por alguns minutos. Fica olhando para você. Vai respirando. Vai respirando e olhando para você, olhando para o seu reflexo. E à medida que você vai se olhando, você pode estar pensando 1000 coisas, vindo muitas coisas na sua cabeça e observando muitas coisas em você. Mas olhando para você, eu queria que você simplesmente dissesse para você: eu vejo você. Essa frase, eu vejo você, é dita para a sua alma. Não é uma coisa da mente, não é uma coisa qualquer. Eu vejo você. Eu realmente vejo você. Diga para você: eu vejo você com toda a sua história. Eu reconheço as suas fraquezas, as suas perdas, suas raivas, suas tristezas. Muita coisa aconteceu. Mas também eu vejo os seus valores e tudo que você conquistou e tudo que você transformou. Nos momentos mais difíceis, eu vi você. Eu também tenho muito orgulho da sua criança. Quando eu olho para a sua criança, eu vejo que ela fez o melhor que pôde. Ela foi muito corajosa. E nós nunca a abandonamos. E ainda estamos juntas. Eu sinto muito se você não viu assim. Agora, eu olho para você com todo o carinho. Porque para mim, você é a pessoa mais importante do mundo. Nós somos essenciais e indispensáveis. Eu vejo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Olhe para você dessa forma, com esse gesto generoso. Você pode fazer isso algumas vezes com você. Você pode dizer para essa pessoa que mora aí dentro tudo que ela precisa ouvir, de uma forma franca, honesta. Mas nunca se esqueça de acolher a sua criança, de perceber que a sua adulta pode acolher a sua criança, que você pode amar, respeitar e de forma cognitiva provar a si própria o quanto que você
tem recursos, tem talentos. O quanto que você pode fazer por você mesmo. Isso era o que eu queria trazer para vocês hoje. O sentir. Então, dentro do campo das constelações, você aprende a sentir mais do que racionalizar, do que a interpretar. A interpretação, às vezes, ela é muito errada, porque ela vem de crenças e preconceitos. Mas o sentir é genuíno, ele não nos engana. Ele nos fala a verdade, sempre. Foi muito bom estar aqui com vocês. Deixa eu ver se a Mariângela tem ainda... A Mariângela está falando, não, você entende muito, obrigada. Estudo. Facilitador tem que estudar sempre, né? A gente não pode olhar para a dor do outro se você não lambeu as suas feridas, se você não resolveu as suas questões, se você não incluiu a sua família, se você não deu um lugar de uma forma amorosa, tolerante, né, compassiva, numa compreensão genuína das dificuldades alheias. Isso é um facilitador. Eu sou uma facilitadora. Eu não me intitulo uma terapeuta, porque eu gosto de facilitar o seu entendimento, porque eu acho que todos nós temos escolhas. Eu não posso escolher por você. Eu não posso dizer para você o que é melhor para você. Eu posso dizer para mim, mas para você eu não posso dizer. O que é melhor, que eu acho, é melhor para mim. Você tem capacitação interna de tomar as rédeas da sua vida e seguir em frente. E um bom facilitador, ele faz isso. Ele não retém o cliente. O cliente vem, passa e vai. O cliente vem, aprende, compreende, entende, toma as rédeas e segue. Isso me deixa feliz. E isso é o que um bom facilitador tem que fazer. Gente do céu, que bom ter vocês aqui. Segunda-feira que vem eu espero estar aqui de novo. Segunda-feira nós teremos o livro das invocações. E aí nós teremos uma invocação. Eu espero estar de volta. Vou fazer uma pequena viagem, mas domingo eu estou de volta. E aí segunda-feira nos encontramos. Um grande beijo, até segunda-feira. E obrigado por estarem presentes.